Hoje a gente vai estar explicando um conteúdo bem legal aqui, que é cash, e a gente vai cobrir os seguintes tópicos, né? Vamos começar explicando o que é cash, certo? O que é e por que é importante, onde geralmente é usado cash, né? Onde que vai fazer sentido usar cash, onde que a gente vai encontrar caches no mundo real, quais os possíveis trade-offs de cash, qual que é o lado positivo e o lado negativo da gente ter um conteúdo, da gente ter alguma coisa que está em cash, que está cacheado, e por último falar um pouquinho sobre como eu implemento uma cache, onde que eu vou implementar essa cache, o que é que eu vou utilizar para implementar uma cache. Antes de prosseguir com o nosso conteúdo, eu preciso falar da patrocinadora do canal, que permite que a gente faça esse vídeo de 20, 30 minutos sobre cache, e eles são a maior e melhor escola de investimentos do Brasil, a UVP. Eu sou cliente da UVP faz bastante tempo, tá? Mais de 6 meses agora, muito antes de eu fechar essa parceria com eles. E a UVP é uma escola de investimentos que vai te ensinar a investir de verdade, baseado em fundamentos, não baseado em hype, não baseado em diquinha, né? Vai te ensinar a caminhar com suas próprias pernas e analisar e investir em bons investimentos, em bons ativos. Você vai entrar aqui no site da UVP, eles vão ter uma promessa ousada aqui, do zero ao investidor em 8 semanas, mas nota que eles não acham que é uma promessa muito ousada, porque se tu concluir todas as aulas e tu não se sentir confortável em investir, tu pode pedir o teu dinheiro de volta, né? Ou seja, no caso, pra você meio que não tem risco. Se você assistir todas as aulas e não achar que valeu a pena, não achar que você tá apto a escolher bons investimentos, tudo bem. Você não vai encontrar em nenhum lugar na internet nenhuma reclamação nesse sentido. Agora tem um detalhe aqui que é muito importante eu falar, certo? Você vai clicar aqui em Faça sua análise de perfil, você vai preencher um questionáriozinho muito rápido, e a UVP vai usar esse questionário para ver se o produto faz sentido para você ou não, né? Eu já te adianto aqui que muito provavelmente se você ganhar mais do que R$ 4.500 por mês, vai fazer bastante sentido, ou se você ganhar qualquer valor em euro ou dólar, também vai fazer bastante sentido, tá? Eu sou cliente da UVP mesmo morando fora do Brasil e não ganhando em reais. Além de aprender a investir com confiança, que deve ser o seu principal objetivo, você vai também ter acesso à plataforma exclusiva de investimentos da UVP, que é a plataforma que eu uso, e você vai poder solicitar, né, o cartão de crédito Black da UVP, que dá direito a cashback na fatura, e sala VIP em aeroporto. Lembrando que a emissão do cartão, né, tá sujeita a uma análise de crédito aqui. Clica no link na descrição, responde o questionáriozinho e vai aprender a investir de verdade com a UVP, a melhor escola de investimentos do Brasil. Definição do Wikipedia do que é cache, né? Na computação, cache é um componente de hardware ou software que armazena dados para que futuras solicitações desses dados possam ser atendidas com mais rapidez, né? Se você quisesse a definição do Wikipedia, você abriria o Wikipedia. Você tá aqui pela minha explicação didática que você vai se lembrar daqui 5 anos, né? A explicação didática de cache é a seguinte, né? Você é aqui essa pessoinha muito bem desenhada, você entra numa livraria, certo? Você tá aqui dentro de uma livraria, e aqui nessa livraria todos os dados, né? Perdão, dados. Todos os livros estão ordenados, muito bonitinhos, cada qual em sua fileira, né? A gente vai ter fileiras aqui de romance, de ficção científica, de administração, de negócios. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter literatura estrangeira, né? Aqui a gente vai ter romance, e dentro de cada uma dessas estantes a gente vai ter ordenado provavelmente de A a Z pelo sobrenome do autor. Muito legal. Você sabe onde encontrar os livros. A questão é, dá pra achar todos os livros da livraria se você seguir aqui, né? Se você for procurar, pô, fui ali em literatura estrangeira, procurei de A a Z ali, cheguei no K, encontrei Franz Kafka, procurei ali pelo M, Metamorfose, achei o livro que eu queria. Agora isso demora um certo período de tempo, né? O dono da livraria, ele sabe que a maior parte das pessoas, certo, que tem livros que vendem muito mais do que outros livros, né? Então ele vai ter aqui, numa estante central, os best-sellers. E ele sabe muito bem, ele sabe perfeitamente que os livros best-sellers são Memórias Póstumas de Brás Cubas e A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Então você tem, né, que essa estante central aqui, onde os livros estão sendo mostrados, onde os livros mais vendidos vão ser encontrados, funciona como uma forma de cache. Você entra na livraria, você bate de cara ali no Memórias Póstumas, você nem precisa ir até a estante procurar, você pega o livro, vai no caixa, paga e vai pra casa. Isso daqui otimizou o tempo da busca pelo livro, certo? Só que também existe uma certa duplicidade aqui que a gente tem que levar em consideração. Aqui em romance a gente vai ter o livro Memórias Póstumas, mas aqui na estante central a gente também vai ter esse mesmo livro Memórias Póstumas, certo? O livro está duplicado em 2 lugares diferentes, né? Duplicado em 2 lugares. Também existe um segundo trade-off aqui de cache, né? Que, pô, supondo que, sei lá, saiu uma nova edição de Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Machado de Assis reviveu e escreveu versão 2, a gente precisa atualizar tanto na estante de romance quanto na nova estante, ou então, se os clientes pararam de comprar Memórias Póstumas de Brás Cubas e foram comprar O Estrangeiro do Camus, a gente tem que, né, trocar o livro que tá na estante central, trocar o que tá em cache. Ainda explicando o que é cache, né, saindo desse exemplo mais didático e indo para exemplos mais reais, a gente vai falar sobre cache em 2 ambientes diferentes, né, vamos colocar assim. A gente vai falar em cache no seu PC, no seu computador mesmo,
como cache funciona no seu computador, e em serviços de software, porque cache aqui vai ser implementado de maneiras diferentes. Aqui no YouTube eu não consigo entrar com uma extrema profundidade em cache, embora muitos de vocês quisessem, mas não é assim que a plataforma funciona, o vídeo não iria muito bem. Então eu vou fazer uma explicação de um pouquinho, nível um pouco mais alto, e se você tiver mais interesse, você pode ir mais a fundo depois pesquisando por conta própria. Primeiro eu quero deixar bem claro, tá, que cache existe em basicamente todos os níveis de tudo que a gente faz em computação. Tem cache em todo canto. Dentro do seu computador, existe uma certa hierarquia de diferentes níveis de cache. A gente pode representar a hierarquia nesse diagrama aqui que vem do site W3 School, Web3 School, enfim. Ou esse é o... não, esse é o Geeks for Geeks. Tem aqui o GG aqui embaixo. Enfim, aqui nesse diagrama, né, a gente tem aqui a CPU. Dentro da sua CPU, existem 3 níveis diferentes de cache. Existe a cache L1, que é a menor e mais rápida, onde vai ser armazenado aquilo que mais vai ser utilizado. A cache L2, que é um pouco maior, um pouquinho mais lenta, um pouco mais longe do core, um pouco menos utilizada, quer dizer, com itens que são um pouco menos utilizados que a L1. E a L3, que das 3 é a mais lenta, é a maior, né, que armazena mais coisas e que vai estar um pouco mais longe dos cores, fisicamente falando, né. A questão aqui, a gente pode imaginar num triângulozinho assim, que a gente tem o triângulo, em que aqui em cima, né, vamos ter L1, aqui L2, aqui L3. Quanto mais alto no triângulo, menos coisa cabe e mais rápido. Quanto mais baixo no triângulo, né, mais coisa cabe e mais lento, e também mais longe do core. Se você fuçar o processador que você tem, né, na própria descrição do processador, é comum que diga o quanto de memória tem o seu processador. E eu acho que você até consegue encontrar essas informações, tá? Aqui, ó, no próprio site da Intel, como encontrar o tamanho da L1, L2 e L3 cache os processadores Intel, né? Então, na verdade, a gente consegue encontrar essa informação para cada processador. E aqui, né, no próprio exemplo que a Intel tá dando no site deles, nota-se que a cache L1 cabe 1.2 MB, cache L2 10 MB, cache L3 12 MB, né? Vai aumentando a quantidade de informação que cabe. Você pode pensar, pô, atualmente 12 MB não é muito pouco? É e não é, porque aqui vai ser só aquelas, por exemplo, funções que vão ser muito, muito reutilizadas, sabe? Depois a gente fala um pouco mais sobre trade-offs de cache, você vai entender por que é tão pequeno. Nota agora que aqui embaixo a gente tem o tal da main memory. Nesse caso, isso daqui se refere à memória RAM, acredito. E até um ponto bem interessante, né, a gente olhar aqui na placa-mãe, se você conseguir identificar o que é cada coisa, né, isso daqui, aqui, ó, é onde tá os slots de memória RAM, e aqui é onde fica a CPU. Nota que existe uma proximidade muito grande. A memória RAM tá fisicamente muito próxima da CPU, porque quanto mais próximo, mais rápido é a transmissão de dados de um lado pro outro. Quando eu tô jogando um videogame, se a parte do videogame em que eu estou, né, se o mapa do videogame que eu tô cabe inteiro na minha memória RAM, o jogo roda mais rápido. Se aquele mapa, enfim, aquele asset do jogo que eu tô tentando visualizar, que eu tô tentando carregar, não cabe inteiro na memória RAM, o jogo começa a travar bastante. Por isso que a quantidade de RAM pode dar, assim, digamos, a impressão, né? Não é nem a impressão, é uma realidade mesmo, que o seu PC vai executar tarefas de maneira mais rápida, porque é mais rápido de acessar aqueles dados que você precisa acessar para que tal tarefa seja executada. Agora, se tudo que você precisa fazer cabe em 6 GB de memória RAM e você tem 8 GB de memória RAM, você aumentar de 8 para 128 GB de memória RAM, não deve se notar um ganho significativo em performance. Talvez exista um pequeno ganho marginal, né, porque tem várias coisas que dá pra fazer aqui, mas enfim, sem querer entrar em super profundidade, não é pra notar assim muita diferença. Muito bem, entendemos aqui o conceito de RAM dentro do nosso PC, a gente vai falar agora em serviços, né, em aplicações de verdade. Se a gente pega, por exemplo, um serviço que é um streaming de vídeos, como o YouTube que você tá vendo aqui, né, na plataforma você vai ter vídeos com 1 milhão de views e vídeos com 100 views, né, a gente muito provavelmente sabe quais desses vídeos vão ser acessados ao longo da próxima semana. E se a gente tem aqui, eu vou desenhar um desenho que é tradicionalmente usado para banco de dados, tá? Geralmente os vídeos não vão estar num banco tradicional, mas enfim, imagina uma blob store aqui qualquer, armazenando esses vídeos. Se todas as requisições de todos esses 1 milhão de usuários tiverem que bater na fonte original de onde está o vídeo, né? Seria mais ou menos como eu mandar 1 milhão de usuários irem procurar na mesma estante, ali de romance, pelo livro do Machado de Assis, né? Você concorda comigo que vai ter uma certa fila, vai ser um pouco lento. A estante não vai conseguir lidar com esse tamanho absurdo de requisições pela mesma informação. E lembra como a memória RAM tem uma proximidade física com a nossa CPU, né? A RAM, ela está fisicamente perto da CPU. Aqui a gente consegue juntar esses dois conceitos e distribuir o nosso vídeo mais visto, né? Distribuir os conteúdos mais acessados através de uma CDN, Content Delivery Network, onde o nosso vídeo original, né, digamos assim, a master do vídeo tá aqui, né? A gente tem a fonte original na Blob Store,
mas a gente vai duplicar esse vídeo em vários outros lugares. A palavra C aqui, né, de content, conteúdo, a palavra D, delivery, de entrega, e a palavra N de network, porque é uma rede distribuída. Então eu vou puxar aqui, né, eu pesquisei pelas CDNs que a Netflix tem, pelas localidades onde a Netflix tem CDNs, e eu encontrei esse mapa aqui, tá? Eu não sei se esse mapa é exatamente verdade, mas ele serve para ilustrar exatamente o ponto que a gente quer ilustrar. Se toda a informação, quer dizer, se todo mundo precisasse buscar pelos episódios de Stranger Things lá no banco de dados original na Califórnia, você ia ter requests vindo daqui lá pra Califórnia, daqui lá pra Califórnia, daqui lá pra Califórnia, daqui da Europa pra Califórnia, do Japão pra Califórnia, da China pra Califórnia. Concordo comigo que a gente ia ter aquele problema de gargalo, né? Que a estante não ia conseguir servir todos esses requests. Então o que a Netflix faz é que cada um desses pontos aqui vermelhos são uma CDN, e eu te garanto quase com certeza que todos esses pontos estão armazenando o vídeo do episódio 1 de Stranger Things. Então o conteúdo não apenas está duplicado, de modo que a gente consiga, né, distribuir a carga por servidores diferentes, mas ele também está próximo do usuário, né? Se eu tô aqui embaixo no sul do Brasil, eu tenho uma CDN próxima a mim aqui, e eu vou estar economizando na banda larga, eu vou estar não fazendo esses requests atravessarem a internet inteira até os Estados Unidos. A CDN ela vai mesclar esses dois conceitos, né? Ela vai duplicar os dados, levar esses dados para mais próximo do usuário e servir eles de maneira mais rápida do que um banco de dados tradicional serviria. Outro conceito legal de cache está no seu próprio browser. Se você pega ali um computador novo, abre o seu browser pela primeira vez, né, e vai tentar acessar o youtube.com, bom, o YouTube está em alguma localidade. Esse youtube.com se traduz para algum endereço de IP, né? Vamos botar aqui qualquer número, não é esse daqui, tá? Sei lá, 8.8.8.8. Esse daqui eu acho que inclusive é o endereço da CDN do Google, salvo engano. Mas enfim, seu browser não sabe desse IP. Ele não sabe qual é o IP que vai te servir o site do youtube.com. Ele precisa então fazer algo que a gente chama de lookup. Lookup, no caso, né, uma busca na DNS. DNS não confundir com CDN, embora de um pouco parecido, né? DNS significa Domain Name System. Domain Name System a gente não vai falar sobre nesse vídeo, mas o Domain Name System vai ser o que vai buscar por esse endereço de IP e vai retornar para o seu browser esse endereço de IP. No momento que o seu browser recebe a informação que o YouTube está no endereço de IP aqui, né, ele não precisa que todas as vezes que você digite youtube.com perguntar para o Domain Name System. Ele já sabe onde está o youtube.com. O browser tem uma cache, a browser cache, e você pode limpar a cache do seu browser quando ele dá problema num site, por exemplo, porque de repente o seu browser armazenou assets, né, armazenou conteúdos de algum site e de alguma forma bugou o site. Por isso que limpar cache às vezes resolve problemas. Enfim, aqui eu posso ter misturado um pouco os conceitos, tá? Deixa eu falar um pouco mais devagar. O seu browser, ele vai ter uma cache que vai armazenar os IPs de cada site. O seu browser também tem cache para armazenar alguns conteúdos de alguns sites. São coisas um pouquinho diferentes, mas é o mesmo conceito de cache. Quando que o seu browser vai precisar perguntar para o Domain Name System de novo, né? Se deu algum problema, né? Se você limpou a sua cache, se a cache foi invalidada, cache invalidation é um problema gigantesco, é bem difícil de resolver, dizem, não tenho certeza, não acho que eu tenha feito isso na minha vida, talvez. Ou então se o YouTube mudou de endereço, né? Pô, sei lá, o YouTube saiu desse endereço aqui e ele foi para outro endereço, 168.0.1.1, né? Não foi para esse, mas enfim. Se ele foi para outro endereço, ele foi para outro endereço. A minha cache não vale mais de nada, então eu preciso perguntar para o Domain Name System de novo. Tem outros exemplos de cache, a gente já vai falar deles, que são muito utilizados. É muito comum você armazenar sessões de usuários em cache, né, para não ficar armazenando essa sessão no banco de dados, já que isso vai ser algo muito acessado. Queries muito pesadas, a gente pode armazenar em cache para não ter que ficar executando a mesma query várias vezes no banco de dados se ela for pesada, né. Respostas de API, que a gente sabe que não vão mudar muito, a gente pode também armazenar num tipo de cache. Dá para armazenar páginas estáticas, né, assets estáticos de páginas. Então, por exemplo, a logo do seu site pode ser armazenado numa cache. Aqui tem 1 milhão de coisas, tá? E pô, se dá para fazer tudo isso, isso nos levanta uma pergunta muito natural, que é: cache é tão rápido, né? Cache faz os nossos programas rodarem de maneira bem mais rápida, faz o usuário perceber menos tempo de latência. Por que então que a gente só não armazena tudo em cache? Certo? Não faz sentido? Não é um pensamento extremamente lógico? Sim, é um pensamento que faz sentido. Eu vou te explicar o porquê que a gente não armazena tudo em cache. Primeiro ponto é o custo, né? O que é mais barato? Você comprar um HD de 1 TB ou você comprar 1 TB de memória RAM? O HD é bem mais barato, né? Então, geralmente, armazenamento de longo prazo, como tradicionalmente é feito em máquinas que têm os bancos de dados, é mais barato do que armazenamento em cache. O custo é um grande fator aqui. Segundo, pensa de novo no exemplo da livraria, né? Se ao invés de ter só os livros mais acessados ali na estante central, eu trago uma réplica de todos os livros para a estante central, vai demorar mais para eu achar o que eu quero na tal estante, né? Eu meio que só dupliquei o problema. Eu trouxe o que estava organizado e bonitinho e distribuído, e eu trouxe para um lugar central onde eu vou ter que procurar tudo, certo? Se ao invés de só ter os best-sellers ali na estante central, eu tiver todos os livros
tanto central, eu trouxe o problema pra outro lugar, só eu dupliquei o problema. Como que a gente traduz isso daqui, né? Quanto mais informações a gente tem numa cache, quanto mais coisa cabe numa cache, ela vai acabar sendo um pouco mais lenta. Por isso que no processador a cache L1 é a menor de todas, e depois ela vai crescendo, né? O terceiro ponto aqui é a volatilidade. No exemplo do seu computador, o seu HD, se você tirar o computador da tomada, o HD ainda tem todos os dados ali, os dados são persistidos. Agora, todos os dados que estavam em memória RAM, não. Na verdade, isso era verdade quando eu fiz faculdade, tá? Eu não sei se ainda é verdade. Eu acredito que ainda deve ser verdade, né? Não deve ter mudado isso. Então, se você perder a alimentação da sua RAM, se você desligar e ligar de novo o computador ou o servidor onde tinha a memória, a cache, né, na verdade, ou enfim, memória RAM ou outro tipo de cache que seja in memory, essa informação é perdida. Eu não consigo persistir por longos períodos de dados na memória RAM. Então, eu sei que eu conflitei um pouco aqui RAM e cache, tá? Mas enfim, existe um componente em muitas implementações de cache que é um componente volátil. As memórias de mais rápido acesso, elas tendem a ter esse componente de volatilidade, em que se você desligar e ligar de novo, a informação é perdida. Agora, isso não é verdade necessariamente para todos os tipos de cache, tá? Porque a gente pode muito bem utilizar um Mongo Database ou até arquivos como cache, de modo que essa volatilidade não vai ser verdade para esse tipo específico de cache. Como cache é um conceito muito amplo, né? Nem tudo isso daqui se aplica a todas as implementações de cache, eu quero que isso fique claro. Enfim, mas a resposta de por que a gente não armazena tudo em cache, geralmente é uma dessas três, tá? É uma combinação desses três fatores. Existem mais alguns pontos também, porque cache é uma peça a mais do seu sistema, né? E como toda peça a mais, ela vai aumentar a complexidade do sistema como um todo. A gente tem ali o problema de cache invalidation, né? Tem até piada que duas coisas são difíceis em computação, nomear variáveis e cache invalidation. É algo assim. Mas eu quero também que fique bem claro que cache é bom, cache tá em todos os níveis de tudo que você faz em computação quase que o tempo inteiro. Então, como que eu aqui, né, Joãozinho, implemento uma cache no meu projeto, né, eu não sou a Netflix, eu quero implementar uma cachezinha aqui para aprender como é que cache funciona, para botar na prática todos esses conceitos que eu acabei de aprender. A gente tem várias maneiras aqui, tá, de implementar cache. Algumas vão ser mais adequadas, algumas vão ser menos adequadas. Imagina que na sua aplicação você tem dados que são frequentemente acessados através na aplicação inteira, tá, em vários endpoints diferentes, enfim, o que quer que seja. Uma implementação meio naive de cache seria, pô, joga isso daí no hashmap, certo? Hashmap tem um acesso rápido, ele fica in memory, a gente pode criar até um singleton, que vai ser esse hashmap que vai armazenar o que a gente quer, e dependendo do caso de uso, isso aqui vai funcionar como uma cache, certo? Hashmap está in memory, na memória do seu programa, vai acessar a informação rápido, você pode ter que, de repente, a cada dia, você puxa ali algo que você tinha no banco de dados, atualiza esse hashmap, e pronto, você tem uma cache. Agora, vai ser um pouquinho chato de lidar, vai ser complexo, vai ter o problema de cache invalidation que eu falei, etc, etc. Seria uma implementação um pouco naive. Alguns frameworks, e aqui no caso eu vou dar um exemplo de Node, que não é um framework, né, mas enfim. Alguns frameworks, e Node, tem caches nativas, né, tem algum tipo de implementação de cache, alguma extensão, algum plugin que você pode adicionar para fazer cache. No Node tem o Node Cache, por exemplo, que serve para esse propósito. Você pode ver a documentação disso, ver como é que funciona e aplicar no seu programa para aprender. Agora, geralmente, o sinônimo de cache, né? Você fala em cache, você não consegue falar de cache sem falar de Redis ou de Memcache, que é uma estrutura de dados in memory dentro da memória que vai servir como cache aqui, né? Você pode armazenar, como eu falei, sessões de usuários, queries muito pesadas do banco de dados que vão ser feitas algumas vezes, você pode guardar em cache. E a partir daqui, né, a partir desse vídeo que eu recomendo se você tem interesse nesses assuntos, né? E assim, não é para todo mundo que isso vai fazer sentido. Entrar um pouco mais profundamente aqui em cache faz mais sentido quando você avança um pouco na carreira, certo? Se você é muito júnior, acho que esse conteúdo vai fazer sentido se você tiver interesse, mas geralmente não é uma expectativa, não é esperado de você saber isso, né? Mas se você tá ali pleno pra sênior, né, tá com uma senioridade um pouco maior, de repente é interessante colocar isso aqui em prática. De repente é interessante você estudar um pouco mais fundo o cache, afinal de contas, tem só tanto que eu consigo cobrir num vídeo de menos de meia hora, e de repente implementar cache num projeto pessoal, utilizando Redis só para ver funcionar, só pelo próprio funcionamento. Queria mandar também aqui um beijo e felicidades ao casal Léo e Bruna, que me convidaram para ser padrinho do casamento. Tô aceitando, muito obrigado. E eu preciso de um terno, gente. Mandem felicidades aqui pro casal também, tá? Acho que eles vão ficar felizes. E eu preciso encontrar um terno. Eu tô perto de Stuttgart, na Alemanha, eu não sei comprar terno. Se alguém tiver dicas, tô aceitando. Muito obrigado.